Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, agradeço à organização o convite que me endereçou para moderar esta sessão sobre tecnologia de precisão no setor vinícola, no âmbito do projeto Desagro 4.0. Projeto este que tem por missão dotar as PMEs dos territórios e setor-alvo com competências e conhecimento que as ajudem a adotar e incorporar modelos de negócio inteligentes na sua atividade. Portanto, vamos dar início a esta sessão sobre tecnologias de precisão para o setor vinícola. Portanto, haverá lugar a duas intervenções de 20 minutos cada uma sobre tecnologia digital numa adega, portanto, ao nível da fermentação, e uma segunda intervenção sobre um programa informático de gestão de adegas. Portanto, peço aos conferencistas o respeito dos 20 minutos de intervenção cada, e as perguntas dos participantes poderão ser colocadas por escrito na plataforma, sendo depois lidas por mim na parte final após as duas intervenções. Portanto, vamos começar a dar início com a primeira intervenção prevista no programa, portanto, a empresa fornecedora de tecnologia específica para as adegas. Será a conferencista Liliana Carreto, portanto, vem falar sobre solução tecnológica WineGrid. Portanto, Liliana Carreto é licenciada em novas tecnologias da comunicação pela Universidade de Aveiro, desempenha as funções de marketing digital na WineGrid desde 2020. Portanto, o tema que nos vem falar é a solução tecnológica WineGrid. Portanto, tem a palavra. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de aceitar, em nome da WineGrid, o convite para participar neste webinar. Como disse, eu trabalho na WineGrid há cerca de 2 anos e meio, na área de marketing, e venho hoje aqui apresentar as nossas soluções tecnológicas para o processo de produção de vinho. Eu vou passar a partilhar o meu ecrã. Conseguem ver? Ok. Então, a WineGrid pode-se descrever como uma solução de monitorização da vinificação remota e em tempo real. Como sabem, o processo até hoje, o processo tradicional de monitorização da produção de vinho tem sido essencialmente um processo manual, reativo e demorado, pois implica medições manuais ao longo do dia e registar essas medições num pedaço de papel, como podem ver aqui. O que a WineGrid pretende é transformar estes processos manuais em digitais, tornando assim o processo de vinificação remoto, em tempo real, proativo e preventivo nas suas diferentes etapas. A WineGrid é assim uma ferramenta única para os enólogos, pois apresenta vários benefícios, desde a análise precisa e exata. Como sabem, as amostragens manuais são sempre suscetíveis ao erro humano. Com a nossa solução isso deixa de acontecer. Também permite uma redução no desperdício das adegas, ou seja, o vinho que é desperdiçado tanto nas amostragens como depois até a água que é desperdiçada na limpeza das adegas devido a esse processo. Permite uma poupança de tempo, consequentemente um aumento de rentabilidade e introduz a indústria do vinho no conceito de indústria 4.0 através da digitalização dos seus processos. A nossa missão é melhorar a eficiência do processo de vinificação e pretendemos ser os líderes globais na digitalização dos processos de produção de vinho.
Aqui, como podem ver, já temos a tecnologia WineGrid espalhada pelo mundo. Já estamos em 5 continentes, em 10 países, em 5 continentes. Já trabalhamos com alguns dos maiores e melhores produtores de vinho do mundo. Como podem ver aqui, de certeza que reconhecem alguns destes nomes, desde a família Torres, a Sograto, aqui em Portugal, a Bacalhoa, a Krug, etc. Segamorro também é o nosso parceiro de distribuição. Também temos outros parceiros de distribuição já, Portugal, Espanha e França. Temos a Silcon em Espanha, a Proenol em Portugal e temos a Compass em França. E temos outros parceiros de investigação tecnológica, a Universidade de Aveiro, a UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Altor, etc. Aqui conseguimos ter um overview das nossas soluções aplicadas ao processo de produção de vinho. Como podem ver, temos soluções para o processo de prensagem, depois para o processo de fermentação temos 3 soluções diferentes, porque a fermentação pode ser feita em unidades diferentes, em cubas, em barricas, e depois temos a segunda fermentação em garrafa, onde também temos um sensor para a produção de vinhos espumosos, como o champanhe. Para o processo de envelhecimento ou maturação também temos o IBAN, e o mesmo sensor que é utilizado na prensagem também pode ser utilizado nesta fase quando a maturação é feita em cuba. Também temos outra solução que consegue monitorizar as condições ambientais dentro da adega ou de uma sala de barricas, por exemplo, que é o Smart Cellar. Todos estes sensores recebem os dados das unidades do vinho, não é? E enviam esses dados para um agregador de sinal, que é a nossa Smart Box, que recebe os dados e depois os processa e disponibiliza na nossa plataforma web, o dashboard. O dashboard, nós dizemos que é como ter a adega na palma da mão. Funciona como uma adega virtual, com a possibilidade de ter organizado as unidades monitorizadas em diferentes salas. Podemos criar, por exemplo, a sala de barricas, a sala de espumantes, a sala de cubas. Depois, ao entrar em cada detalhe da unidade, é possível ter acesso à informação detalhada da evolução graficamente. O sistema também é dotado de um motor de inteligência artificial que consegue detectar automaticamente eventos da fermentação. Por exemplo, consegue detectar o início da fermentação, consegue detectar quando existem amuos ou estagnação na fermentação e depois o fim da fermentação. O utilizador também consegue criar alertas personalizados, por exemplo. O enólogo, se quiser saber quando atinge um determinado nível de temperatura dentro de uma barrica, consegue criar um alerta que recebe naquele momento e consegue assim agir no momento exato e ter decisões proativas e ajuda na tomada de decisão. Passando a explicar mais em pormenor cada solução. Para o processo de prensagem, que é um produto que ainda está em desenvolvimento, mas o objetivo será monitorizar a cor, a intensidade da cor e a turvação, de forma a extrair sempre o melhor das uvas, reduzindo o risco de oxidação, conseguindo atuar no momento exato. Para o processo de fermentação, como disse, temos 3 soluções. Uma otimizada para cubas, que consegue medir a densidade, temperatura e o nível do líquido. Para barricas, mede a densidade e temperatura. E estas soluções já foram premiadas devido à sua tecnologia ONO-Sensing. Já recebemos prémios tanto da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, OIV, recebemos uma distinção,
e também recebemos um prémio de produto inovador no evento Vinitec Cifel. Estes sensores, pronto, este é otimizado para cubas, para barricas, e depois temos o terceiro, que é para a segunda fermentação em garrafa, que é para a criação de vinhos espumosos ou para espumante, por exemplo, que consegue medir a pressão, a temperatura e as manipulações do utilizador, ou seja, sempre que a garrafa é rodada, não é, durante o processo de fermentação, também consegue detectar esse evento. Para o último processo, o processo de envelhecimento, maturação, temos o IBANG. O IBANG consegue monitorizar a distância ao líquido, ou seja, o espaço de ar que é formado dentro da barrica e a temperatura. Permite assim otimizar a gestão de tempo dedicada ao atesto e, paralelamente, ajuda na prevenção do desenvolvimento de micro-organismos, alertando sempre o utilizador quando o espaço de ar na barrica se torna demasiado grande. Para a monitorização do ambiente da adega, temos a Smart Cellar, que auxilia, juntamente com o IBANG, pode ser usado como complemento, auxilia o controle das condições ambientes, por exemplo, dentro da sala de barricas, e assim minimiza a frequência do atesto. Aqui apresento um exemplo do processo de fermentação, de como é apresentado no nosso dashboard. Aqui a azul conseguem ver a linha da densidade, a verde a linha do nível do líquido, a vermelho a temperatura e a castanho é a cinética de fermentação que é obtida através da leitura da densidade. Como podem ver, no ponto A e B, temos os eventos automáticos detectados pela aplicação, o início da fermentação e o fim da fermentação. No ponto C, vemos que a cinética de fermentação teve uma descida, o que fez com que o enólogo pudesse atuar naquele momento, aumentando a temperatura, para que a cinética voltasse ao estado desejado. Isto aconteceu algumas vezes ao longo do processo e o enólogo consegue assim sempre ir controlando a temperatura de forma a que a fermentação siga a evolução que ele deseja. Lá está. E previne assim eventuais problemas no processo de fermentação. A aplicação também tem agora, ainda está em versão beta, esta funcionalidade, mas permite estimar a evolução da fermentação logo no início de uma fermentação, ou seja, esta previsão pode ser conseguida através da inserção de diferentes temperaturas esperadas ao longo do processo, onde o utilizador consegue, através dessa simulação, consegue saber exatamente o dia e a hora do fim da fermentação, da previsão do fim da fermentação. Isto permite que consiga ter um melhor planeamento dos processos seguintes de fermentação e contribui para uma melhor gestão mais eficiente da adega durante a época de colheita. Mostrando um bocadinho, por fim, o nosso caráter, o nosso ADN. A nossa empresa já acumula, temos colaboradores com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de sensores. Temos mais de 15 colaboradores especializados em diversas áreas, em energia, em engenharias física, mecânica, eletrotécnica, data science, entre outras, e pretendemos assim ser os parceiros de inovação estratégico para os produtores de vinho. E pronto, deixo aqui os contactos da empresa, o nosso site, o nosso e-mail, se tiverem questões ou quiserem curiosidade em saber mais sobre as nossas soluções. E obrigada.
Liliana Carreto, muito obrigado pela intervenção. Nada. Foi muito clara e nos deu uma ideia precisa do que é a empresa e dos serviços que prestam. E também lhe agradeço também o cumprimento escrupuloso do tempo de intervenção, que é excelente e, portanto, me deixa mais à vontade neste trabalho de moderação. Depois voltaremos ao contacto na parte seguinte, após a próxima intervenção, com as dúvidas dos participantes. Muito obrigado.